noite a todos. Que os bons espíritos direcionem realmente o nosso raciocínio para que juntos nós possamos falar sobre o assunto. É um tema que eu adoraria falar mais de 1 hora. Afinal, eu falando de nós, né? Bom, então deixando a brincadeira de lado, nós vamos fazer assim uma rápida pincelada de como a humanidade vem se desenvolvendo no campo da mulher. Né? Há milênios, a mulher era um objeto, não é? Depois, ela era comprada ou trocada por animais. Né? Mais tarde, no transcorrer dos séculos, ela se tornou a parideira, a mulher que servia para dar os filhos ao homem. E aquela que não pudesse dá-los era desprezada. Com o transcorrer dessa evolução toda, o que aconteceu? O espírito que reencarna muitos séculos na forma feminina e que atravessou esse período que acabamos de citar, ela, apesar de ter tido um período extremamente difícil, ela conseguiu se educar. Porque ela não tinha valor social, mas ela tinha de renunciar a tudo que ela sentia ou desejava para poder se inserir e ser aceita no grupo familiar. Isso trabalhou profundamente o espírito mulher, o espírito feminino. Então, vejam, nós temos uma vantagem imensa. Homem pode parir? É nossa essa vantagem, não é? Então, o corpo feminino é uma coisa sublime, porque ele é o berço da vida. Né? Eu falei brincando, mas é o berço da vida. Então, vejam só, os costumes, os hábitos, a educação, a cultura, o desenvolvimento social foi trabalhado nesse período todo. E aí começou devagarzinho um outro aspecto da mulher, os interesses, não é? Então o pai via com quem a mulher deveria, a filha deveria se casar. Para quê? Isso existe até hoje, se a gente prestar atenção. Para unir fortunas, não é? Hoje em dia, não se tem mais nada disso. Então, o que é que se nota? Que nesse período em que não havia a sinceridade e o desenvolvimento do sentimento entre o homem e a mulher, o homem perdeu um tempo enorme. Azar de vocês, viu? Não é? Agora eu estou brincando porque o espírito, ele pode reencarnar como um homem ou como uma mulher, porque a evolução vai caminhando nos milhares e milhares de anos. Mas o homem, exatamente por causa dessa educação, que foi natural no transcorrer dos séculos e dos milênios, o que ele fez? Até 60 anos atrás, o homem tinha uma vida dupla, tripla, não é? Tinha amantes fora de casa, tinha outra família, não é? Existem ainda casos assim por aí, mas já não é tanto assim. Então, houve um desenvolvimento acentuado nesta área, mas o que aconteceu? Com o feminismo, as coisas se complicaram. Porque a mulher, ela se preparou durante milênios, veio nos últimos séculos e estaria, em teoria, pronta para sua libertação. Em que sentido? No sentido de ter uma independência emocional, psíquica, espiritual e financeira. Mas
Segunda Guerra Mundial, a mulherada estava fumando, bebendo, não é localizada, é planetário. E com isto, a mulher começou a lutar por seu espaço. E o que ela fez? Ela quis competir com o homem. Observem bem a burrada que nós fizemos, não é? Por quê? O homem está há milênios sendo provedor, responsável, porque a mulher ficava em casa com total responsabilidade da educação dos filhos. E o marido cobrava, ou não? Não é? Ai da filha que desse um passo errado, que a culpa não era só da filha, era da mãe também. Não é? Porém, com esta mudança toda, a mulher passou a realmente ter comportamentos que não eram mais femininos, e sim se equiparando ao comportamento masculino. Ela saiu a beber, a fumar, a fazer sexo à torta e à direito, e acima de tudo, a se desrespeitar. Quando, em verdade, o papel dela seria o quê? Toda essa bagagem acumulada nos séculos, ela realmente trazer para o planeta, e muitas fazem, muitas, milhares ou milhões de mulheres fazem isso nesse século, trazem a sua colaboração, seu intelecto, sua amizade, seu respeito, sua vontade de progredir e de ter a sua independência. Tem muita gente digna, mas ao lado disso nós temos o quê? Os vícios e as paixões, não é? Então, vejam, isso estava programado? São situações programadas no plano espiritual? Não, em absoluto. Mas nós, enquanto espíritas, sabemos da lei de ação e reação. Ou não sabemos? Então, muitos de nós, mulheres principalmente, nos sentimos vítimas. Só que nós não somos vítimas. Nós somos a somatória das nossas fraquezas e virtudes, assim como o homem. Só que, ao invés de crermos na nossa capacidade, o que a gente faz? A gente busca, de forma quase que inconsciente, os pseudos traumas do passado e ou competimos com o homem ou nos deixamos subjugar por ele. Nós somos obedientes à vontade dele. Então, nós estamos sendo convidadas neste século a crescer. Mas a crescer de uma forma saudável, construtiva. Não é mostrar ao homem que somos melhores, mais capazes. Não. Porque a mulher realmente ela é muito forte. Me perdoem os homens aí, mas é verdade. Você já viu a jornada de uma mulher? Uma mulher levanta muito cedo, cuida dos afazeres, leva os filhos ou para a creche, ou para a escolinha, ou para a casa de um parente, ou busca babá, ou leva para a escolinha, alguma coisa acontece e ela vai trabalhar. Não é? Ela retorna, busca filho, leva, traz. Tem que cuidar da família. E é mais uma jornada. Existe uma modificação, uma transformação muito bonita que está acontecendo com os homens. Muito bonita. Porque os homens da minha época, né, Júlio? Né? É tudo uma cambada que não julgava nada. Dentro de casa eram os machos, eram os senhores.
Ih, vão pôr o boné na cabeça e fechar a cara comigo. Pois é. E isto ainda existe. Mas um grande número de homens dá banho nos filhos, troca a fralda, levanta à noite para cuidar deles, para a esposa descansar, vão para a cozinha, passam roupa, lavam roupa, são de uma dignidade ímpar. E isto, na nossa geração, era raríssimo. Vocês concordam? Concorda comigo? Era raro. Né? Hoje já não é tão raro. Eu sei que você é uma coisa especial, não se preocupe. Né? Então, vejam só. A humanidade caminha. Porém, com o comportamento competitivo que está existindo, o que nós estamos vendo? A gente pega, assiste um jornal, o que a gente vê? Mulheres bandidas, prostituídas, viciadas, não é? Ladras, enfim, depondo de uma forma muito triste contra elas próprias. E elas, o que a sociedade faz? Ah, mas também nasceu na favela, coitadinho. E não tem nada disso, não. Eu sou assistente social de profissão, trabalhei 25 anos dentro de favela. Minha clientela era criança, mas eu lidava com a família. Gente, eu tenho histórias de vida para escrever livros, de gente digníssima. Vou contar um caso para vocês, que eu tenho uma admiração tremenda. Eu saí de São Paulo, já fazem também muitos anos, e ainda tenho contato com essa pessoa. Uma das assistidas, eu trabalhava na prefeitura de São Bernardo do Campo, uma das famílias assistidas, uma mulher, ela tinha 5 filhos na época, pequenos, e ela morava na favela. E atrás da favela tinha um lixão gigantesco. Pra vocês terem ideia, hoje tem 1 milhão de pessoas naquela cidade. Bem, ela era muito participativa no trabalho que se desenvolvia com as famílias faveladas. Muito. Um dia ela me veio com um saco enorme e falou: Dona Crista, eu trabalho no lixão e eu tirei de lá 104 peças de roupa, lavei e passei. Eu trouxe para a senhora dar para quem precisa. Não é uma lição de vida. Não parou aí. Nós trabalhávamos na prefeitura, levamos o caso para frente e ela foi homenageada. E ela construiu, com a ajuda da prefeitura, uma creche dentro da favela. E ela é diretora dessa favela. Eu a vi esse final de semana. Eu estava em São Paulo. Gente, você não disse que aquela mulher veio de uma favela. Estou eu muito mais para favelada do que ela. Uma mulher que se educou, que tem um português bom, que fez vários cursinhos, que dirige aquela creche com uma dignidade absoluta. Então não é porque se nasce numa favela que se é prostituta, criminosa, nada disso. É porque nós, dentro de nós, trazemos esta tendência. Nós não acumulamos a bagagem moral necessária. Então, o que é que se percebe? Percebe-se o seguinte, que a mulher de hoje, assim como a mulher do passado, tem problemas conjugais mil. Quase todos os casais têm problemas de união sexual. Falando bobagem? Pois é, mas é o passado. Mas se existisse algo mais além da sensualidade, este casal junto, apesar das crises e das dificuldades, não se separaria.
alternativas de interesses. Buscam caminhos novos. Não perdem o respeito, a amizade, a alegria de conviver. E crescem juntos. Porque sim, nós temos problemas sexuais que todos nós, homens e mulheres, trazemos do passado dificuldades. Mas se alguém se casa somente pela atração sexual, acabou a paixão. E aí? Aí vamos nos separar. E ficar junto para fazer o quê? Não é? Mas quando existe um laço maior, mais profundo, mais sincero, apesar do desencanto dessa emoção sexual, nós temos coisas que acreditamos que valham a pena investir. A amizade, a cumplicidade, o companheirismo, estudar juntos, fazer coisas juntos, compartilhar. Então, nós vamos perceber que a vida a dois, apesar de não ser um mar de rosas, é uma vida em família. Pode ser só de um casal ou com os filhos. Vejam o que acontece hoje. Muitos casais se separam. O pai não deixa de ser o pai. Mas o que eu observo que a mulher, ela confunde muito as coisas. Ela está magoada, ela está ferida, ela está ofendida na separação. Muita vez ela envolve os filhos falando do pai. Mas aquele pai, ele deixou de amar seus filhos, a sua prole? Por que maldizer o pai? Se o meu desencanto não é com o pai, o meu desencanto é com o homem, com as minhas ilusões, com os meus sonhos, não é? Lógico que existem situações onde a pessoa não sabe o que é ser pai. Mas a grande maioria faz esta confusão. E o que sobra para essas crianças ou esses jovens? Vejam que situação horrível. Eles amam o pai. Lógico que amam o pai. Deu-lhes a vida, conviveu com eles, deu-lhes carinho, atenção. São amigos, amigos de outras existências, não é? Há um contato intenso, profundo. E a mãe, mulher, muitas vezes faz tudo para destruir esse laço. Por quê? Por falta de perdão, por orgulho, por vaidade, por imaturidade. Então vejam, se um casal decide se separar, é um direito. Por quê? Não separar o que Deus juntou não tem nada a ver só com sexo. Não tem nada a ver com bens materiais. Não tem nada a ver com interesses de família. O que tem a ver é com o carinho, o amor, o desejo de conviver, de construir e de compartilhar, de amar. E uma relação só pode dar certo se houver isto e muito diálogo. E quando isto não existe e o casal se separa, tenham certeza, não é porque fomos à igreja, paramentados, abençoados e tudo mais, que Deus nos viu. Em absoluto. Dois, um casal, podem se unir perante Deus sem nunca ter entrado num templo. Pelo respeito, pelo carinho, pela amizade, pela profunda interligação que há entre os dois.
O resto é do preconceito humano, do preconceito da sociedade, da formação das leis sociais que precisam existir. Porque o que seria da prole, o que seria da segurança, o que seria do equilíbrio da sociedade se não houvesse leis para trabalhar isso? Mas vejam, a lei muda em cada país. Certo? Há países onde o casamento religioso é o único válido. Há países em que só o civil é válido, o religioso não. Outro, os dois têm que existir, senão não tem validade. Então a coisa muda porque é da lei dos homens. E será que Deus está preocupado com essas leis? Será que o amor divino está preocupado com essas leis? Ou se ocupa com os espíritos criados pelo seu amor para que possam experienciar, aprender, tropeçar? A gente nasce sabendo das coisas? Não, a gente tem que aprender. E muitas vezes a gente precisa fazer vários exercícios, não é? Várias experiências para acumular experiência, não é? Porque só assim eu vou aprendendo. Então, se nós temos dificuldades de convivência, vamos ficar sem culpa, mas vamos tomar atenção. É isso que eu quero para a minha vida? O que eu faço aqui na Terra? O tempo passa, o tempo voa. Vamos pegar o exemplo de Eduardo Campos. Ele e a esposa estão no aeroporto. Tchau, meu bem, eu estou indo para Pernambuco, ficar com os filhos. Tchau, mais tarde te encontro em casa, eu estou indo para o Guarujá. Não é? Chegou? Não é? Quer dizer, isso pode acontecer não desta forma, mas pode acontecer com qualquer ser humano. Porque Deus castiga? Não. É a história do espírito que está sendo trabalhada. Imaginem vocês, se esse casal tivesse discutido, brigado e se ofendido antes disso acontecer. Que trauma não existiria? Vocês não concordam? Então vejam a importância de aprendermos a conviver com dignidade, saber dar bom dia, saber dar uma boa noite, saber conversar dignamente. Posso não concordar com determinados comportamentos, meu cônjuge pode não concordar com determinados comportamentos meus, mas nos amamos, nos queremos bem. Somos civilizados, ou não somos civilizados? Somos canibais? Somos ainda pessoas sem nenhuma instrução? Não. Nós somos pessoas civilizadas. Nós somos pessoas, e não importa de que forma, instruídas, cultas. Que bagagem enorme não existe em cada um de nós. E de repente na vida em família falamos palavrões, xingamos, ofendemos, mentimos, enganamos e depois nos sentimos vítimas. Então, mulher, lembre-se da sua missão, lembre-se da sua oportunidade, lembre-se do que você tem capacidade de realizar. Homem, não seja bobo, aproveite a companhia da mulher. Não é? Ela aprende com você, mas você também aprende os sentimentos e as emoções com ela. Aprendam a se querer bem, aprendam a perdoar, aprendam a esquecer a ofensa, não fiquem remoendo as coisas desagradáveis. Ninguém muda ninguém. Só eu posso mudar a mim. Se eu tiver vontade, se eu tiver a capacidade de entender que este meu jeito de proceder, de sentir, de crer, está me fazendo um grande mal e também aqueles que eu amo. Qual é a maior chaga de tudo isso que eu falei para vocês? O egoísmo. Nada mais que o egoísmo. Toda vez que eu não consigo perdoar, toda vez que eu me afasto da
convivência, toda vez que eu acho que eu sou superior, melhor do que o outro, é o egoísmo que está por trás disso. Sem falar do orgulho, não é? Mas a chaga maior, o problema maior é o egoísmo. Então vamos sair disso. Vamos nos querer bem, vamos valorizar quem nós somos. Vamos dar valor ao momento que vivemos. Vamos, de fato, aprender a viver a vida que o Pai Criador nos dá. Enquanto estamos aqui, de uma forma boa, de uma forma fraterna, de uma forma onde saio de dentro de mim para fazer o melhor que alcanço. Desejamos muita paz, uma vontade imensa de construir uma vida mais tranquila, mais amorosa e fraterna. Boa noite a todos.